Sejam bem-vindos ao podcast Filho Próspero. Este é um espaço onde nós sempre conversamos sobre empreendedorismo, inteligência financeira e desenvolvimento pessoal. Sempre trazemos convidados que dominam esses assuntos. E hoje temos um bate-papo, uma conversa muito edificante com a Tamara Moraes. Seja bem-vinda, Tamara Moraes. Obrigada, olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Muito ok, bom. Hoje nós vamos ter essa conversa, fica aí conosco, já deixa o seu like, compartilha, porque vai ser muito edificante, como nós podemos ver, né? Nós somos muito edificados pela vida dos convidados que têm vindo aqui e hoje não será diferente. Só quero falar com vocês sobre os nossos patrocinadores, a Zora, especialista em funcionário inteligência artificial. Nós sempre comentamos aqui que você que é empreendedor, que quer se preocupar com aquela questão que é a parte mais importante, não precisar se preocupar com agendamentos, não precisar se preocupar com o atendimento em si diretamente, você pode contratar a Zora, porque a inteligência artificial vai fazer tudo isso para você. Ou seja, é um funcionário que é uma inteligência artificial, não cansa, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e sai muito mais em conta. E aquele funcionário que você gosta bastante, você vai poder colocar ele em outro setor e deixar o atendimento com a IA, ok? E você também vai poder focar em outras áreas do seu trabalho. Temos a agência de marketing Designo, que tem feito todas as artes aí do podcast Filho Próspero, as capas, as divulgações, tudo essa agência tem feito. Então, entre em contato, está tudo aqui na descrição do nosso vídeo. E a ISO segue, dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. Essa empresa aqui, nós vamos também deixar o contato do Instagram para vocês. E temos o curso Prosperidade com Propósito, que é ministrado por mim e pelo Thiago, um curso onde nós falamos tudo aquilo que nós aprendemos, Tamara, aquelas situações, sabe quando chega o final do mês, quer dizer, não chegou o final do mês, mas o dinheiro chegou ao fim já? Sim. Então, nós vivemos, no passado vivíamos isso, e agora nós temos esse controle financeiro, então nós queremos transmitir como que nós chegamos a esse controle e como nós fazemos para investir também o nosso dinheiro. Então, no curso você vai aprender tudo isso. Tem o canal Júnior Saltério, que nós gostamos de mencionar aqui. Toda segunda-feira tem uma palavra abençoada, uma palavra direto do Senhor para as nossas vidas. E agora também tem podcast lá no canal. E nós gostamos sempre de falar do nosso propósito, que é sempre mostrar para as pessoas que só Jesus salva. Amém? Falei bastante, né? Vou deixar o Thiago falar um pouco. Falei, Thiago. Amém, né? E vamos apresentar a nossa convidada mais que especial. Ela vai falar de algo que, como eu falei lá no Instagram, se você não segue a gente, vai lá ver. É importante, porque todo CNPJ tem um CPF por trás e o equilíbrio é importantíssimo. Então, a Tamara Moraes, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, mentora de mulheres, idealizadora do movimento Overflow, mãe, esposa, cristã, empreendedora, atende adolescentes, jovens, adultos, ajudando-os a transformar o desafio em crescimento e viver com propósito e equilíbrio. E só pelo tanto de coisa que ela faz, com certeza ela entende de equilíbrio. Seja bem-vindo, Tamara. Obrigada. Nos conte um pouco sobre sua história, como começou essa jornada na área da saúde, de psicóloga, depois como começou sua jornada empreendedora. Vamos lá. Para mim é um prazer, é uma honra, meninos, estar aqui. Eu acredito que nós precisamos desses espaços para compartilhar, né, a vida, as experiências e a autenticidade. Eu costumo dizer, quando eu comecei a fugir um pouco desse perfeccionismo, eu exigia muito isso nas redes sociais. Então, sabe aquele momento que você grava vários stories e não coloca porque um ponto, uma vírgula, um sorriso, um barulho não permitiu com que você fizesse aquilo. E eu deixei por muito tempo de compartilhar minha história e me conectar com pessoas.
Então, isso foi um processo, né, dentro do meu autoconhecimento. E eu percebi que quando eu comecei a colocar realmente a minha verdade, a minha autenticidade, eu comecei a me conectar com pessoas. Então, vamos lá, vou tentar resumir um pouquinho da longa trajetória, né? Que é uma vida de 37 anos, gente, pulando para os 38. Então, eu tenho uma história de vida. Vamos começar que lá, quando criança, né, eu fui desenganada pelos médicos. Desde então, 5 pneumonias e um broncopneumonia. Então, desde lá, eu costumo dizer que alguém já queria me paralisar, porque sabia que Deus tinha um propósito grande com a minha vida. E como Deus sempre dá um direcionamento, usou pessoas desde lá para fazer orações, né? E Deus gerar a cura desde então. Passei da hora de nascer, então percebe que a minha história começa desde o ventre da minha mãe. Passei da hora de nascer, fiquei na incubadora. É bom a gente compartilhar esse processo, porque a gente entende que desde então existe um propósito e em algum lugar alguém sempre vai querer nos paralisar. Ou a nossa própria consciência, o nosso pensamento, às vezes as dificuldades da vida, às vezes as frustrações, as decepções, sempre vai querer, alguma coisa sempre vai tentar nos paralisar. A nossa dúvida de quem nós somos. E aí eu fui, né, crescendo, ali criada pelos meus pais, com a dificuldade de uma família que sempre batalhou. Minha mãe sempre trabalhou como costureira dentro de casa. Meu pai era metalúrgico. Aos 15 anos fizeram a minha festa, aquela tão sonhada, que na verdade a festa de 15 anos hoje em dia é mais sonhado pela mãe do que pelos próprios filhos, né? Eles querem outras coisas. Pois viajar, Sim. presente. E aí eles realizaram ali e a minha mãe descobriu logo nesse percurso, vou resumir aqui, um câncer nos ossos. E aí foram uma trajetória de 3 anos de muitas lutas, né? E aí eu tive que abrir mão de muito trabalho, cuidar dela como jovem. Meu pai acabou saindo de casa, né? Foi viver uma outra vida. E o meu irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo, e eu tive que cuidar ali. Depois de 3 anos, ali por volta eu completei 18 anos em outubro. Quando chegou no período do próximo ano, em abril, a minha mãe veio a falecer. Eu tinha acabado de completar 18 anos e fui cuidar ali do meu irmão. E segui a minha trajetória, trabalhando. Nos terceirizados da vida, tinha um sonho de ser bancária desde pequena. Depois de muitos desafios, né? Por 12 anos fui bancária. E até então não existia psicologia na minha vida, né? E aí eu trabalhava ali na minha igreja local. Sempre agradeço, né, aos meus pastores, sempre a minha liderança, que foi um passo e tem sido um passo de forjar caráter, aperfeiçoamento. A minha igreja é a minha maior escola. Né? Eu costumo dizer que a minha igreja local é a minha maior escola, onde me colocou ali como líder. E ali eu fui desenvolvendo esse lugar. Quando eu fui para a psicologia, eu já tinha uma desenvoltura ali por liderar desde muito cedo. E aí eu me recordo que nesse percurso ali, quando em algum momento o Senhor me direcionou a fazer um curso de ativação profética. Não sei por quê. Queria conhecer um pouco mais desse sobrenatural. E me cadastrei ali num curso de ativação profética por 6 meses. E foi ali naquele curso de ativação profética que o Senhor me direcionou a fazer psicologia. E sabe o que é engraçado? Eu nunca me vi, gente, como psicóloga. Porque eu estava naquele lugar paralisado de não pertencimento, não merecimento. Quantas vezes, né, a gente se encontra, talvez, nesse lugar? Quantas pessoas, talvez, estejam assistindo esse podcast e falam assim, eu não sou capaz. Por muitas vezes, esse pensamento vai vir sobre nós, tentando nos paralisar de ser quem nós somos. Meu pastor fala, é muito real. Quantos sonhos estão enterrados ali nos cemitérios da vida? Um monte. Que as pessoas acabam, né? Licença, gente, só beber um pouquinho de água. vontade. Eu e a água. Tá certo, eu também. A caneca já tá pela metade aqui. E quantas pessoas acabam deixando por medo? E onde é essa paralisação? Onde fica esse não pertencimento? Onde fica esse não merecimento? Nos traumas, nas crenças limitantes, nas frustrações, nas decepções, naquilo que você tentou fazer lá na sua infância e não deu certo. E alguém falou assim, você não consegue, sabe aquelas falas? Você é burro, você não consegue, você não é competente.
É onde nos paralisa. E eu não sei ao certo aonde isso não me paralisou. Mas eu coloquei Deus à prova. Às vezes a gente tem essa mania de colocar Deus à prova. Ah, será que isso é da minha cabeça? Ou, na verdade, isso é coisa da minha cabeça ou realmente é um direcionamento? E aí eu me recordo que eu falei, tá, eu vou até a faculdade, eu vou até uma determinada universidade. E lá eu vou sem a documentação completa. Se for de Deus, o negócio vai dar certo. Meu marido me acompanhou e chegamos na universidade. Entreguei, falei, procurei saber valores de curso e tudo mais. Falei, olha, mas eu não trouxe determinados documentos. Eu vou conseguir fazer essa minha inscrição? Aí ela foi até o outro lado, acho que conversou com o supervisor. E retornou falando que era possível, eu entregaria essa documentação após. E aí eu entendi que era realmente algo de Deus. Mas ainda com muito medo, meninos. Muito. Tiago, eu tinha muito medo. Né? Eu falo que até hoje eu trabalho, né? Eu trabalho os medos. Porque não é por ser psicóloga, gente, que não tem desafios. Eu ainda estou trabalhando medos. Desafios da minha vida, né? Por ser psicóloga, eu ainda tenho a humanidade, a minha individualidade como mulher, como pessoa nessa jornada. Uau. Que você foi falando, eu fui lembrando de uma passagem de hoje, né? E isso até chegou a me emocionar aqui, porque hoje eu tava compartilhando com ele João 12, que Jesus, né? Pensa, você falou, eu sou psicóloga e não me impede de ter essas emoções. E Jesus teve a emoção de estar preocupado. Qual é o versículo? Fala João 12, 27. Mas Jesus fala assim, eu fiquei preocupado. A palavra fala que Jesus ficou preocupado. Aí ele fala, ainda que eu esteja preocupado, ainda que eu esteja angustiado. Quer dizer, né, Jesus, né, mesmo você sendo da área da saúde, você mostrando a sua vulnerabilidade, talvez. Isso, sensacional. Isso é incrível, porque eu vejo que as pessoas acham que precisa ser forte o tempo todo. Não. Esse é o nosso problema, Tiago. Muitas vezes nós queremos mostrar algo que nós não somos. E aquilo que não é verdade não permanece por muito tempo. E ali eu comecei a minha jornada como psicóloga. Só que ao mesmo tempo eu queria engravidar. Pode, gente. Às vezes a gente passa por isso, que é tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes é o nosso problema. Querer alcançar tudo ao mesmo tempo. E eu tenho forjado isso muito nas minhas redes sociais. Que ali em Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos trazer isso como um exercício para a nossa vida. Que há tempo para todas as coisas. Há tempo de descansar e de trabalhar. Há tempo de se abraçar e de se afastar. Vai ter horas que a gente não vai estar com quem a gente quer estar. Uau. Que isso. Não é verdade? Que palavra. Vai ter horas que a gente não vai estar no lugar que a gente quer estar. E aí que é os desafios. Por quê? Porque nós não queremos sair dessa nossa zona de conforto, desse lugar de conforto. Às vezes da nossa casa, da nossa igreja, da nossa comunidade. Às vezes do conforto do nosso trabalho. E enfim, né? Aí foi essa jornada, trabalhando ali numa agência bancária, querendo engravidar e também fazendo psicologia. E aí desde então que eu comecei a estudar, eu optei por fazer psicologia, porque eu queria conhecer como que era aquele ambiente. E ali, fazendo psicologia, eu identifiquei que eu estava tentando uma coisa que estava fora da minha realidade. Trabalhar, estudar, né, que demandava muito. E foram grandes desafios dentro da faculdade, né, gente? Muitos desafios onde eu não me encontrava, né? Como eu trouxe uma palhinha ali, conversando ali por trás dos bastidores com vocês. A crença de fazer reforço lá na minha infância não me permitia me ver como psicóloga. Poxa, eu não tenho capacidade para isso. Mas eu permaneci. A cada dia, quando eu falava, eu não conseguia. Lógico que eu acredito que na nossa jornada de vida, a gente nunca consegue nada sozinho. Então, eu tive amigos mais jovens que eu era meio que a tiazinha, né, do rolê ali, eu era mais velha. A galera eu tava com 20 e poucos anos, a galera com 18, acabou de sair do ensino médio, entrou... Então, eles me ajudavam muito, eu sou muito grata. Eu acho que a gratidão é o ponto inicial para que a gente continue construindo pontes de alcance dos nossos objetivos, né? Então, eu sou muito grata a muitos amigos que me ajudaram também nessa trajetória. E aí chegou a pandemia por 2 anos, aquela dificuldade, né, de trabalhar a psicologia. Como? Não existia psicologia à distância, como até hoje, né? Não existe essa
essa psicologia à distância, mas eu acredito que o Senhor me favoreceu e favoreceu a muitos. E aí chegou, né, resumindo aqui, a tão formação, né? E foi muito difícil porque nós não tivemos aquela formação, era época de pandemia. Então foi um certificado online, né? Não teve aquela graduação, aquela coisa de entrar com capelo, com aquela roupa, né? Com graduado. Isso mesmo, Thiago. E assim, aprendi, eu acho que nós trabalhamos isso e fizemos umas fotos, né? Que é o que traz a memória, né? Traz a memória isso que ficou marcado. E aí começou a minha trajetória. Ainda trabalhava no banco e nos tempos vagos que eu criava, às vezes horário de almoço, 10 horas da noite, sábado e domingo, domingo pela manhã, eu fui atendendo, criando ali o meu perfil realmente, o meu fortalecimento, o meu aperfeiçoamento como psicóloga. Porque eu entendo que nada você vai saber a teoria. Só que tem horas que a teoria, ela não é tão significativa, mas é a humanidade, o que nós estamos fazendo aqui. Sim. É o tete a tete. O aperfeiçoamento vem com a prática disso. Exato. Você vai com medo? Vai com medo mesmo. Ah, eu acredito, vocês não começaram tudo. Não, eu tô certo do que eu vou começar. Não. É aperfeiçoando, né? Não, o podcast vai fazer 1 ano mês que vem, né? O podcast vai fazer 1 ano mês que vem. Exatamente. Começamos com vídeos, né? Nós fazíamos vídeos, vários vídeos. Então, eu fui ali, comecei, e aí depois de um tempo, aí engravidei. Aí, bom, vamos lá, esse ponto é muito importante porque isso é muito profético, gente. E aí eu tava ali naquele período ali estudando, e aí quando eu terminei, e aí aquela frustração de querer ser mãe, não conseguia. Eu me recordo que eu tenho um grupo de mais ou menos 11 amigas, todas engravidaram, todas engravidaram e eu não engravidava. E eu participava ali do chá de bebê, dos aniversários. Aí foi 1 ano de um filho, 2 anos. E o que mais me marca é que mesmo enquanto eu sonhava, eu não deixava de celebrar o sonho de outras pessoas. Legal. Bem. Com muita dor no coração. Às vezes eu chorava em casa. E aí eu respirava e falava, não é sobre essa pessoa, é sobre a minha dificuldade. E eu ia pro chá de bebê. Mas antes eu chorei. E aí voltava, chorava. E aquela frustração de não viver. Mas eu entendia. E Deus usou muitas pessoas no caminho, minha pastora, pessoas que trouxeram clareza de que existia um tempo certo. Eu tenho um tema na minha vida, né? Que se chama Tempos e Processos. Quem sabe isso um dia vai virar um livro, né? Legal. Amém. E eu lembro que quando eu finalizei a faculdade, eu falei assim, agora eu vou me dedicar à minha carreira. Vou pra cima com tudo. Isso em julho. E aí, super animada, né? Fiz aquela festa de comemoração com os mais chegados ali na minha casa. Quando foi em setembro, logo que os meus pastores me levantaram ali como obreira, como pastora auxiliar, e aí eu comecei o curso e tal, bem desfocada da maternidade. Em setembro, eu descobri a gestação. Uau. E aí eu segurei aquele medo de contar, né? Porque em tratamentos nós não engravidávamos. A gente engravidou naturalmente. Tivemos alguns contextos aí? Sim. Tivemos. Mas não, foi na época de tratamento a gente não engravidou. Meu marido teve que fazer uma pequena cirurgia, eu também tive que fazer um acompanhamento, mas foi muito natural quando tudo isso aconteceu. E aí engravidei. E aí foi novos ciclos, né? Novos ciclos da minha jornada, novos ciclos da minha vida. E aquilo que era a minha carreira se tornou em um sonho realizado. E aí grandes desafios dentro disso também. Eu fiquei imaginando, né? Até o período de transição, né? Você falou aí que você estava trabalhando sábado, domingo, né? Fazendo as suas consultas. Como que você conseguiu equilibrar isso, né? Como que você montou alguma planilha, usou alguma ferramenta? Acho que é importante passar isso, porque possa ser que tenha alguém nessa transição de carreira que está se perguntando como que eu faço, né? Para sair tô aqui, né? Nessa carreira e quero ir para a próxima. É que você falou assim que não era seu sonho, você foi direcionada por Deus. Sim. Né? Você poderia também compartilhar. Tem até eu fiz uma anotação aqui sobre ativação profética. Foi lá que você descobriu que você tinha que ir para psicologia?
Então, na verdade, e hoje, né, eu ouço muitas pessoas falarem, e isso me fortalece bastante. Eu acredito que o desenvolvimento com pessoas começou muito antes da psicologia e da ativação profética. Eu sempre tive essa facilidade. Eu acho que a minha debilidade, né, talvez o meu sonho, porque eu casei não querendo filhos. Eu e meu marido, a gente não casou, os 2 primeiros anos a gente não queria. Então, a maternidade não é um sonho de infância. Mas, quando eu fui para, né, me converti, cheguei na minha igreja local, eu fui desenvolvendo esse cuidado com pessoas. Talvez a minha fragilidade, debilidade por querer ser mãe, me trouxe uma oportunidade onde eu acredito que o Espírito Santo foi me moldando, me amadurecendo, eu fui cuidando de pessoas. E aí eu me tornei aquela conselheira, aquela pessoa que realmente adotava pessoas. Adotei algumas meninas oficialmente ali para minha jornada de vida, colocando dentro da minha casa e forjando, auxiliando com que elas se tornassem pessoas mais efetivas, amadurecidas no seu chamado, no seu ministério. Então eu acho que isso foi me moldando, né? Me forjando. E aí eu acho que Deus, eu acho que ali, desde então, eu acho que tem coisas que você primeiro começa e depois você se aperfeiçoa. Primeiro começa, depois de melhora. Aquela trend que tava tendo, ó, que legal. Pois é. E, na verdade, eu fui líder de grupo missionário de adolescentes por 4 anos. Eu era uma jovem ainda, depois que eu me casei. Eu acho que Deus foi encontrando isso, falando, não, te entreguei e você tá indo bem. Então, vamos aperfeiçoar. Porque eu entendo que hoje nós precisamos, em todas as esferas do corporativo, do mundo corporativo, nós precisamos ter os nossos princípios pautados. Eu acho que Deus me levantou para, lógico, trazer a ciência como base. E eu respeito muito a ciência como base de desenvolvimento pessoal. Mas eu também, como cristão, hoje eu entendo que os princípios bíblicos têm me levado até esse lugar. E aí, Thiago, vamos voltar aqui para o equilíbrio, né? Sim. De como foi. Vale ressaltar que existem momentos da nossa vida que não existe o equilíbrio. Eu lembro até hoje que eu atendi um paciente e ele muito ali, o casamento quase ali num fio, e a esposa chegou e falou assim, olha, ou as coisas acontecem nessa terapia dele ou o nosso casamento vai acabar. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, você acha que a gente pode trazer equilíbrio para nossa vida? Aí eu pergunto, né, para quem está nos assistindo, é possível ter uma vida com equilíbrio? Uma boa porcentagem das pessoas vão dizer, Thiago, que não. Morar em São Paulo, trabalhar, estudar, ter família. Ter família. Imagina. E ele disse não. Hoje eu pergunto para ele, eu falo, é possível? Ele tem tido, ele tem buscado e tem ali alcançado uma vida de equilíbrio. Não é na força. O problema é que às vezes nós queremos fazer tudo na força. Eu vou trazer para vocês que nesse período não existia equilíbrio, porque eu estava em transição. Então exigia muito de mim. Porque nas minhas horas vagas eu precisava me fortalecer com os atendimentos para que eu não fosse tão radical de sair de um lugar e estivesse insegura no outro. Mas eu vou contar um segredo para mim como mulher, tá? Talvez os meninos vão poder dizer uma outra trajetória de equilíbrio. Eu entendo que o meu marido, ele é o cabeça e o sacerdote da minha casa. O meu marido, ele é um tipo de pessoa que ele tá sempre mais por trás dos bastidores. Dificilmente você vai encontrar ele aqui no microfone. Mas ele sempre foi a minha base. Então eu entendia e eu queria muito sair do banco e já ir para psicologia. E ele sempre dizia, ainda não é o tempo. Tempos e processos. Sim. Ainda não é o tempo. E aí eu fui equilibrando o trabalho. Trabalhava ali das 8 às 5. Eu tinha um horário de almoço, então às vezes eu comia rapidinho, que não é o correto, tá, gente? Foi o meu processo, eu vou explicar para vocês. E atendia, porque eu precisava encontrar segurança. E ali, quando eu estava em casa, já tinha o meu filho, né? Eu comecei grávida, enquanto estava ali dentro da barriga, ok. Período de pandemia, então eu fiquei um tempo home office. Então eu consegui equilibrar. Quando veio o meu filho, então às vezes eu sempre, até hoje, às vezes eu atendo 7h30 da noite. Ontem eu estava 9h30 da noite atendendo. Mas quem estava com meu filho? O pai dele. Sim. Então, essa forma de equilíbrio que a gente precisa encontrar. Quem é a minha rede de apoio? Quem me abraça? Quem abraça a minha causa? Quem está comigo? Será que a minha família está comigo ou está contra mim?
Tem muito sobre isso. Eu acho que o primeiro equilíbrio precisa existir em quem está com você. Quem te apoia? Quem te ajuda? Antes, meninos, da planilha, antes das imersões, antes do meu autodesenvolvimento, antes do meu autoconhecimento, quem me apoia? Quem está comigo? Para as mulheres que muitas vezes têm essa dificuldade, será que o teu marido está com você? Então, o meu marido me auxiliou muito. Quando eu quis sair do banco, ele ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. E aí eu deixei muito aberto. Eu sempre fui muito assim. Desde quando eu quis um marido para minha vida, eu sempre deixei o Espírito Santo muito livre de falar, olha... Até que quando eu cheguei na minha igreja, eu falei, olha, eu não quero gostar de quem eu não vá me casar. Então, eu sempre dei essa liberdade para o Espírito Santo me auxiliar. O Espírito Santo sempre foi o meu amigo. Até na condução da minha vestimenta. Uau. Tiago, até o que eu visto hoje, eu dei sempre muita liberdade para o Espírito Santo atuar. E aí, eu falei assim, olha, Deus, eu vou entender que é o tempo certo quando meu marido falar assim, agora é hora de você pedir para eles te mandarem embora, enfim, e seguir na sua jornada aí como oficialmente psicóloga. Porque era um confronto muito grande, porque dentro do banco não é tudo, a gente tem que tomar cuidado com divulgação, com imagem, né? E eu sempre movimentei as minhas redes sociais para ir aperfeiçoando isso antes do tempo. E aí, eu acho que o primeiro equilíbrio começou aí. Quem está com você? Quem é a sua rede de apoio? Quem te ajuda? Porque senão você pega uma carga sozinha e aí é onde você se bagunça. E o primeiro passo do equilíbrio não existe. Então eu acredito que foi o meu marido, foi entender que eu precisava me dedicar muito mais, um esforço muito mais nesse percurso, nesse período, para hoje viver uma vida diferente desse tempo. E aí depois a gente fala um pouquinho dessa vivência, dessa experiência hoje, de planilhas e tudo mais. Uau. Bacana. No começo você falou uma coisa... Eu até anotei aqui, que li hoje de manhã. Eu até anotei uma pergunta para fazer sobre se você tem algum versículo, mas antes de responder eu vou falar um aqui, que te traz de volta ao equilíbrio. De repente, quando alguma passagem bíblica, um versículo que quando você não está se sentindo equilibrada, você lembra daquela passagem e aquela passagem te traz de volta. Mas hoje eu li de manhã Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Ou seja, você falou que você até nasceu depois do tempo, demorou de nascer, aí na infância teve 5 pneumonias, e é interessante que me trouxe um gatilho, porque eu tive 3 na infância, tinha bronquite direto, não conseguia respirar e tal. Mas, trazendo de volta aqui para você, tem algum versículo que te traz de volta? Olha, esse vai ficar como pauta aí para mim, esse que você citou. Mas Eclesiastes 3 é sempre a tempo. Quando vem aqui um pouquinho daquela euforia da busca por algo, por realizar algo, eu sempre me volto a tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Ainda não é o tempo. Eu tenho esse versículo e fazia muito tempo que eu não o citava. Eu percebo que ele está vindo para um novo tempo. Amém. Agora, Amém. né, da minha vida. Talvez Deus acalmando o nosso coração. Dentro do cristianismo, né, a gente precisa ter ele como base. Por quê? Falando como psicóloga, a doença da vez é a ansiedade. Sim. É o transtorno de ansiedade. E a solidão, né? Eu acredito que vai vir também muito grande. Muito. Depois da pandemia, né? Conflitou muito as emoções, né? Os nossos pensamentos. Um dos nossos maiores inimigos aí dentro da saúde mental os nossos pensamentos. Né? É aquilo que eu falei para vocês. É as crenças, os pensamentos automáticos que vêm e traz confronto com a nossa vivência, com a nossa experiência. É aquela síndrome da comparação, né? De que eu olho muito as redes sociais, eu tô muito focada naquilo que não me pertence ao outro, mas parece que, na verdade, eu me esqueço. Por quê? A ansiedade é um lugar onde a gente ainda não chegou. É uma preocupação antecipada por aquilo que talvez vai acontecer, ainda melhor do que eu espero. Mas o que acontece? Eu estou ansiosa por aquilo que não está no meu controle. E aquilo que era o passado, que eu
tinha anseio e desejo por ter, agora está no meu momento presente. Eu vivo isso, mas eu me esqueço de que isso era um sonho do meu passado. E eu estou sempre em busca de algo. É uma constante busca, é uma fuga, né? Eu falava com uma amiga hoje pela manhã e ela falando que na terapia descobriu, aí eu falei pra ela, falou, a minha psicóloga disse isso e é real. É uma fuga da realidade. A nossa geração está em uma fuga da realidade. Uau. Por quê? Pessoas muito vinculadas ao imediatismo mesmo. Eu quero muito algo com urgência. Porque é uma geração... Porque as redes sociais, é ali tudo que entrega muito rápido, né? É a inteligência artificial, que ela é muito boa, mas nós precisamos tomar um cuidado. Ela não é a nossa humanidade. Exatamente, né? Não, e nem vai substituir jamais a humanidade. Jamais, né? jamais. Porque os sentimentos, as emoções, né? Vamos dizer assim, ela só executa, mas substituir as emoções nossas, jamais. Não tem como comparar. E uma das coisas que o Soltério até trouxe aí de Jeremias, é Jeremias, né? De Jeremias, é que eu vejo que você foi treinada desde o começo, né? A cuidar de pessoas. Sim. Né? Desde o início, você falou que você cuidou da sua mãe, teve que Sim. abrir mão, equilíbrio de emoções, né? Você sempre foi treinada, né? Se for parar pra pensar, Deus estava sempre te treinando de alguma forma, tanto lá quando mais nova, depois no seu processo de gravidez, né? Com as emoções que você falou, que você chorava por ver. Sim, sim. As amigas não... você tinha que lidar com essas emoções. Então, você teve esse equilíbrio emocional. Porque quantas pessoas, às vezes, sucumbem, né? Por causa disso, né? Às vezes, até abandonam a fé. A apostata da fé, né? E eu gostaria até de falar um pouquinho sobre esse equilíbrio emocional. Existe alguma coisa que você poderia nos ensinar para que outras pessoas administrem melhor o equilíbrio emocional? Que nem você falou dos jovens hoje. Eu vejo que é uma grande verdade. E talvez por isso os jovens não param nos empregos, porque ficam sempre criando expectativas altíssimas dentro da empresa, né? Esperando que a empresa vai proporcionar um monte de coisa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como usar o equilíbrio emocional, ou enfim, que eu não posso falar muito porque eu não sei, né? Então, vamos lá. Eu vou trazer só um adendo aqui. De quando a minha mãe estava doente, eu era uma adolescente, certo? Então, ela faleceu, eu tinha 18. Então, antes disso, eu fui uma adolescente que também dei trabalho, gente. Entendi. Eu não fui uma pessoa sempre equilibrada ou assim, com uma certa maturidade. Eu fui uma adolescente que ia para os lugares quando minha mãe não queria. E por muitas vezes minha mãe ficou madrugadas orando. É importante trazer esse testemunho, né, meninos? Muito. Porque parece, não foi sempre assim. Eu me converti com 12 anos de idade, depois aos 15 saí ali da igreja por causa de namoradinho. Dei os meus trabalhos como adolescente para minha mãe. E ali, quando ela ficou doente, que eu tive que tomar um pouquinho de caminho. E aí foi com 17 anos que eu conheci, né, a minha igreja local, fui para minha igreja local ali. E aí fui... né, tive, lógico, líderes ali, pessoas que me abraçaram até hoje, né, eu vejo que isso forja o nosso caráter, ter pessoas, né, que nos auxilia aí. Então, assim, eu fui uma adolescente também, então, para os pais aqui, não significa que o seu filho está dando certo trabalho aí da adolescência ou dá algum tipo de trabalho. Eu fui uma criança que dei muito trabalho com saúde, né, minha mãe correu muitas vezes comigo, com meu irmão. Como disse para vocês, fui desenganada. Então, assim, a sua realidade hoje não define o seu futuro. Uau. A sua realidade não define o seu futuro. Então, eu fui uma adolescente que dei trabalho com namoradinhos, de sair sem a minha mãe querer, de me envolver com algumas pessoas que não eram para me envolver na época. Então, hoje eu olho e falo, isso é testemunho, né? Isso é um grande testemunho. Então, diante disso, aí ali a minha mãe ficou doente, falando aí do equilíbrio emocional, né? Dessa jornada das emoções. Então, o que eu vivi ali, meu pai, na minha infância, teve problema com alcoolismo, muito envolvido com questão de jogo, viciado em jogo. Então, foi uma trajetória. Apesar de ser uma família que eles sempre batalharam para dar o melhor para nós tivemos as dificuldades de uma família natural e normal. Né? Meu pai teve muito problema com bebida, ao ponto da minha mãe ter que ir no bar e falar, não mata ele porque eu preciso dele. Né? Porque eu tenho filhos. Então, assim, foram situações muito desafiadoras, assim, né? Na construção da nossa vida. E diante disso,
ficaram aquelas marquinhas que ficam na nossa vida. Claro. No inconsciente, nas memórias, no desenvolvimento, né? Como indivíduo na trajetória da vida. E ele foi ficando aquelas marquinhas. A gente fala do divertidamente, é muito aquilo, né? É muito real, né? É uma forma mais lúdica de falar que a nossa cabeça tem é complexo de informações, né? Então, não vou me adentrar aqui a questões muito, muito científicas para que a gente tenha uma clareza nessa conversa de mesa aqui e traga esses insights que a gente precisa para as nossas evoluções. E aí, tudo ficou ali. Então, foram os traumas, as dificuldades. Minha mãe acabou falecendo e aí meu pai não estava. E aí, eu tive que amadurecer muito cedo. Tive que trabalhar com coisas que talvez eu não gostaria. Demorei muito de fazer uma faculdade, porque estava ali cuidando da minha mãe. Depois fui fazer recursos humanos. Na época, sou formada também como gestora de recursos humanos. Foi a minha primeira graduação, para apenas entrar no banco. Foram 4 provas para eu passar. Eu não desisti. O que vale é isso, não desista. Para eu realmente atuar como bancária na época. E aí, um dos pontos primordiais, gente, não é porque eu sou psicóloga que eu vou falar sobre isso. Mas hoje existe é amplo isso. A terapia trouxe muita clareza para minha vida. Ah, mas a psicologia me trouxe, né, como conhecimento, como profissional, mas a terapia, até hoje, né, eu faço terapia. Eu tenho a minha psicóloga, já tive outras psicólogas que me ajudaram em queixas e contextos da minha vida. Então, o autoconhecimento, ele precisa existir. E sabe uma das coisas, meninos, que é o maior confronto das nossas vidas? É a gente lidar com nós mesmos. É muito fácil você falar, faça isso, faça aquilo. Sim. A gente fala pro outro, mas por quê? Essa fuga. Eu vou falar para ele porque eu não quero me confrontar. Então, eu acredito que a base de fé, né, eu falo muito sobre isso, dentro do meu consultório, eu não trago especificamente, eu nem posso, né, dentro da psicologia, trazer uma questão de religião. Mas a gente entende que, como profissionais de saúde mental, a pessoa ter uma base de fé é um caminho. Certo? Esse autoconhecimento. Então, eu preciso acreditar em alguma coisa. E aqui a gente pode ter essa liberdade, aqui no podcast de vocês, o cristianismo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, sempre trouxe muita base. Sempre me direcionou. É como eu disse para vocês, o meu maior amigo em tudo que eu faço, em tudo que eu faço, é o Espírito Santo. Então, eu percebo que ele está o tempo todo ali comigo. Antes de vir para cá, eu falava assim, Espírito Santo, me ajude a falar o que eu preciso falar. Não apenas o que eu quero falar. Amém. E eu trago muito essa humanidade, meninos, onde eu vou. Eu acho lindo quem fala de técnicas, né? Traz um pouco essa coisa mais formal. Mas, às vezes, é sobre isso. Para se conectar com outras pessoas, a gente precisa contar a nossa verdade, a nossa realidade. Então, eu acho que é muito sobre isso. É ter uma base de fé, é cuidar da saúde emocional e os fatores primordiais. Saúde física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, ter comunhão, ter grupos que você possa interagir, que você possa... Desculpa. Saúde. Que você possa ali compartilhar de experiências, de conhecimento. E é isso, né? E a terapia, que eu acredito que tem feito grande valia, grande desenvolvimento na minha vida e eu vejo também na vida dos meus pacientes aí. Uma coisa que eu tenho querido comentar aqui nessa nossa conversa, que agora de manhã eu vinha orando e, inclusive, falei para Deus, que que a Tamara seja instrumentalizada pelo Senhor. Amém. Então, nós estamos em concordância na oração. Mas também falei assim, eu até vinha refletindo, conversando com Deus. E eu já tive muito mais, o Thiago me conhece, sabe? Já tive muito mais crenças limitantes, síndrome do impostor e um monte dessas coisas aí. E ainda luto contra algumas, constantemente, Sim. óbvio. E eu falei para Deus agora de manhã, um versículo que eu sempre volto a ele, até nas orações, eu oro com esse versículo e falo, Deus,
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então eu falei para ele agora, esse caminho mau, alguns dos caminhos maus, de repente não, obviamente são crenças limitantes também. Por exemplo, eu acredito que o exemplo que a irmã deu, como eu precisei de reforço na escola, no período escolar, que significa que agora eu não posso ser psicóloga, psicólogo tem que estudar muito, né? Ou, por exemplo, eu me vejo dando aula hoje, meus alunos nem imaginam como que eu era na escola, né? Apesar que história eu era bom, mas todas as outras, para mim, não... O ponto essas crenças limitantes não são da vontade de Deus. Essas crenças nos afastam da vontade de Deus, na verdade. Certo. Que Deus, se a irmã fosse ouvir a sua crença limitante, a irmã não ia ouvir a sua crença em Deus. Fortalecedora, que é a boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então eu falei para Deus, poxa, se eu estou tendo essas crenças, por favor, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, quer dizer, me tira essas crenças e guia-me pelo caminho eterno. E muito do que Deus fez realmente em mim, eu digo hoje, foi através justamente da terapia, que no ano passado eu fui passar por terapia. E, ela me mostrou crenças ela, a psicóloga, que eu achava que não, isso aí eu já não tenho mais não, isso aí já passou. E ela foi me dizendo aí, tá vendo isso daí? Isso é vitimismo. Eu pensei que eu tinha superado isso, mas eu quis compartilhar isso, que Deus, ele realmente nos guia pelo caminho eterno, quer dizer, tirando a gente dessa crença limitante e nos levando pelo caminho eterno. Eu queria achar o versículo aqui, ó. Salmo 139, versículo 24. Vê se não ando por caminho fatal e conduza-me pelo caminho eterno. Porque o caminho fatal é realmente o caminho que vai nos levar para a morte, né? Que é essas crenças, essas paralisações, esses paradigmas que temos de infância, muitos vêm da infância e da adolescência, principalmente. Eu vejo como eu sonho muito com coisas que eu vivi na infância e principalmente na adolescência. E aí eu percebo que realmente são algumas crenças lá daquela época que vão ficar enraizadas e querem me conduzir até hoje, igual o Venom. Sim. Que eu achei interessante, que eu até ia fazer essa pergunta, mas vocês dois já responderam, né? Que é importante buscar ajuda. Sim. Né? Que às vezes as pessoas, eu falo principalmente dos empresários, voltando aqui pro empresário, que é uma vida solitária, né? Acompanha, né? Tem uma vida solitária no início, até conseguir contratar, enfim, passar para outras pessoas. E já levando para isso, o que é o movimento Overflow? Verdade. O movimento Overflow, primeiro que eu sinto que é um presente de Deus para esse tempo. Não só para mim, mas para muitas mulheres que estão aí vivendo o transbordar do movimento Overflow. O movimento Overflow, na verdade, esse grupo de 11 amigas, mais ou menos, nós sempre nos reuníamos, né? E um certo dia, nós tínhamos uma amiga que estava com uma dificuldade um pouco maior aí, com uma questão do filho doente, nós decidimos fazer esse encontro ali na minha casa, e aí o senhor acabou me direcionando, fazer um lava-pés, né, a ministração no lava-pés. Eu pedi para os maridos uma carta e um mimo para que entregasse para ele, foi um mover muito especial ali. E ali o Senhor realmente mostrou que a dracma não estava perdida, né? E trouxe essa verdade, a verdade de Deus sobre nós. Vale ressaltar, a verdade de Deus que quebra as crenças limitantes das nossas vidas. E quando a gente fala na psicologia, são as crenças fortalecedoras, né? Então, as verdades de Deus são as crenças fortalecedoras, né? Para a gente entender aí como filhos de Deus. As verdades de Deus, elas precisam ser verdades sempre nas nossas vidas. E aí, nós nos reunimos e foi um mover muito incrível, muito especial. Inclusive, tá lá no Instagram, na página do Instagram, a gente conta no feed ali a história do Overflow. E aí, dali eu falei assim, aí o Espírito Santo veio, o meu amigo Espírito Santo veio e falou assim, olha, agora vocês precisam transbordar isso. E aí nós decidimos fazer um segundo encontro, cada uma chamou
uma outra moça que nós queríamos honrar a vida delas. Outras amigas que fizeram parte da nossa essência, da nossa vida. E aí alugamos ali um espaço na casa, no salão de festa de uma outra amiga e transbordamos isso. Dali, o Senhor me direcionou, sempre me direciona, a uma imersão de mulheres. Eu lembro até hoje, ali o Senhor me entregou o nome Overflow. Transbordar, Overflow. E aí eu voltei, retornei, falei com elas e tudo mais. E quem me ajudou, eu tenho duas amigas jovens, né? Eu sempre andei com jovens, eu fui muito eclética, eu sempre gostei de trabalhar com jovens. Como eu disse para vocês, eu sempre adotei jovens para minha vida, porque eu acho que a nossa fragilidade, em algum momento, se torna força para alguém, né? E aí elas estavam lá e acabaram registrando tudo aquilo com celulares. E depois fizeram, né, uns vídeos e foi para as redes sociais. É o que eu falei para vocês. Eu amo marketing, porque as pessoas têm acesso àquilo que eles não tiveram presentes. E aí, elas fizeram, e ali a gente fez um Instagram, e as pessoas começaram a conhecer. E depois desse encontro, o Senhor me direcionou a falar, olha, chama elas duas e mais uma outra amiga minha, que são jovens, solteiras, e elas vão chamar outras solteiras, tantas solteiras, para vocês fazerem uma terceira edição. E sempre, uma edição é sempre diferente da outra, nunca é igual. E aí foi a edição das solteiras. E dali foi quando o Senhor começou realmente a levantar uma equipe. Sabe quando você não prepara o caminho? É Deus quem prepara. Se tornou Overflow, movimento. As meninas que passaram nessa terceira edição, né, começaram a abraçar a causa. E aí decidimos vamos fazer uma edição para as mães atípicas. Eu tenho uma amiga que é uma grande referência nessa área. E vamos fazer um negócio sempre menor. Eu sempre tive isso. Essa é uma crença que eu tô sempre batalhando, sabe, meninos? Não, vamos fazer menor para não ter muito trabalho e tudo mais. E aí, de repente, ela, não, vamos fazer uma edição para as mães, vamos alugar um salão para 100 mulheres. E aí foi, a equipe se mobilizou e a nossa maior divulgação hoje é só as redes sociais. Nós não estamos vinculados a nenhuma comunidade em si. Tudo é ali, o movimento Overflow com pessoas voluntárias, profissionais voluntários, alguns parceiros. E a nossa divulgação é no Instagram orgânico, totalmente orgânico. A gente não faz ainda tráfego pago, enfim. Mas eu acredito que é Deus que está expandindo isso. Sim. E aí fizemos esse encontro, e aí depois foi o encontro das mães. E a cada edição foi as pessoas foram transbordando e querendo participar. As experiências pessoais fez com que elas abraçassem essa causa. E aí nós fazemos também alguns encontros, porque eu penso o seguinte... Tiago, um dos pontos que eu acredito e que eu aprendi na vida é que, e se um dia eu for uma grande empreendedora de uma marca ou de um lugar muito grande, nós precisamos cuidar dos nossos parceiros. Sim. E quem são os parceiros? Não são, eu não entendo como funcionários, mas são parceiros que fazem com que aquilo dê certo. Então, eu gosto de preparar momentos onde a gente também receba, se transborde e receba aquela força para prosseguir. Então, a gente sempre tem encontros menores. Um dos nossos encontros, nós tivemos uma parceira muito linda que doou, ela é fotógrafa profissional, e doou ensaio fotográfico para todas as meninas. Nós estávamos entre, eu acho que mais de 25 mulheres naquela manhã. E aí foi transbordando. E o que acontece no Overflow? É algo muito individual e particular. Cada mulher vive uma experiência particular. Ou na sua autoestima, no seu autodesenvolvimento, nas suas crenças limitantes, traumas. Você aprende um pouco mais sobre acreditar nos seus sonhos. Então, cada Overflow tem um direcionamento. Porém, cada mulher vive uma individualidade. Sim. E aí nós tivemos depois... da edição das mães, corpo, alma e espírito, que foi no começo desse ano, que nós fizemos no parque ali e trouxemos essa consciência sobre corpo, alma e espírito. Os pilares bases para uma vida de equilíbrio. Né? E aí, depois disso, nós decidimos ampliar e aceitamos o desafio de fazer um macro evento, que aconteceu há 3 semanas atrás agora. Olha. Eu acredito que eu não lembro ao certo aí da data. Bem recente. Bem recente. E nós realizamos aí para 100 mulheres inscritas e uma equipe de mais 40, 50 pessoas. Nós estávamos em 150 pessoas. E foi, assim, algo incrível. Foi uma imersão. Foi um dia todo, né, de Overflow. E, assim, eu falo de verdade, gente. A minha humanidade
ainda não compreendeu o sobrenatural daquilo que Deus está fazendo. Mas sabe o que é interessante? Para eu fechar esse ponto e vocês, né, poderem agregar aí. Eu via muitas imersões, tudo muito lindo, lá em Alphaville, nos lugares que nem todo mundo tem acesso, né, meninos? Realmente. A gente não tem fácil acesso. De sair daqui até Alphaville é um lugar distante. Eu sinto que Deus está trazendo essas coisas aqui para o nosso lugar. Glória a Deus. Para o nosso ambiente. E é a base aí do Overflow. Eu acho sensacional, porque é um dos propósitos do Filho Próspero é juntar as chamas, né? Nós costumamos brincar. Juntar Tá as cheio de faíscas. faísca, né? Tá cheio de faísca. Você é uma faísca, eu e o Júnior sou uma faísca, aí tem o pastor... Pastor Henrique. Pastor Henrique, a Camila. Camila Chagas também. Camila Chagas, Já que você conhece. conhece também. Sim, ela vai pro Overflow na mesa. Então, nós queremos juntar. Então, isso que você falou é sensacional, trazer isso pra cá. Por quê? Porque às vezes a Certo. comunidade precisa mudar a forma que vê A aqui. mentalidade. Né? A gente fala assim, nos bairros nobres, né, tem muita arborização. Só que nossos bairros aqui também. Aqui na Estão Redondeza. plantando mais, lá em Costa Norte, lá no Camargo Novo. A Plantando mais nossa avenida árvores. ali, Marechal, aqui tem um parque muito lindo aqui em São Miguel, né? Tem um Sim. parque muito lindo. Então as pessoas precisam ver para valorizar. Sim. Para não só mudar de ambiente, só em Alphaville eu vou respeitar a fila, vou respeitar. Não, aqui é assim também. Eu achei sensacional o trabalho de vocês lá. E você falou que é um transbordar. Né? Sim. Dentro do transbordar, o que vocês trabalham lá? Você pode compartilhar ou é vamos dizer tremendo. Assim, Igual igual encontro. É um segredo que as pessoas precisam experimentar, né, para ver. Porque já fica aí um momento merchan, né? Sim, na verdade não tem nenhum segredo, porque o Senhor entrega a próxima edição no decorrer quando a gente estipula a data, ele Eita. começa a entregar. Eita, Isso. mistério. Então assim, o que acontece, né? E eu acho que é muito mais válido o testemunho humano de cada uma delas. Um exemplo, para mim, eu sinto que o Senhor me entregou o Overflow depois de grandes desafios da minha vida. Como eu disse para vocês, desde o ventre da minha mãe, alguém tentava me paralisar. E aí eu fui, e tem coisas que eu faço, não faço porque eu estou totalmente segura. Eu faço com medo, mas o negócio vai dar certo. Então, a ideia do Overflow é trazer Jesus como a nossa principal base. Certo. O Overflow, ele não é um movimento... ele é cristão. Não é que ele não é cristão. Ele é aberto, mas a nossa principal base é Jesus. Porque boa parte da Do pessoal. da liderança, né, das pessoas que são cristãos. Então, assim, nós temos como base essa transformação do Espírito Santo e de Jesus para as nossas vidas. Então, lá o que acontece? A gente fala de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Agora nós iniciamos uma sala profética nesse. Então, a partir de agora, todas as edições do Overflow vai ter uma sala profética, onde todo mundo pode acessar esse lugar. Porque, meninos, nós somos a boca profética de Deus na Terra. Amém. Nem todo mundo tem esse fácil acesso de falar, senta aqui, Espírito Santo, e vamos conversar. E nós tivemos pessoas que nunca tiveram acesso, que não são cristãos, ali no Overflow, na edição, e entraram na sala profética e sentiram o transbordar, o sobrenatural. Amém. Então, nós precisamos eu acredito que o Overflow veio para ter esse acesso a muitos outros lugares, como um trabalho realmente evangelístico, e alcançar mulheres de de idades, crenças, limitações e também uma forma de network para que haja essa cura emocional, essa cura espiritual e esse posicionamento que nós precisamos ter como mulheres, porque muitas se escondem, muitas não têm o apoio do marido, muitas estão dentro de casa vivendo aí uma relação tóxica, abusiva e às vezes não encontram. E quando vão para o Overflow, tem esse momento de particularidade. Elas e Deus, elas e o amor, o constranger, a gente busca trazer muito isso. Esse constranger de que essa vida, essa rotina ativa de correria, de exaustão, aqui não. Aqui você vai ser cuidada, aqui você vai entender realmente as suas verdades em Deus. Então, a gente pauta muito isso. A gente percebe que o Overflow vai muito nessa direção. E, além disso, nós também temos aí
um podcast, que é o Overflow na Mesa, que a gente faz ali no meu consultório. Então, uma vez por mês, não fizemos só em julho, tá ali no canal do YouTube, depois eu passo tudo para vocês divulgarem aí, tá muito aberto. Então, são experiências vividas de muitas mulheres, de profissionais que trazem essa experiência, essa humanidade, para que traga essa clareza e seja, às vezes, um norte e um caminho, uma oportunidade para que outras mulheres falem e olhem, poxa, é possível. Se ela conseguiu, por que eu não consigo? Né? Tem muitas mulheres perdidas aí. E a gente sabe que... eu tenho filho, né? E nós forjamos muito um caráter sobre essa nova geração. Sim. E por que não forjar o caráter de Cristo nessa nova geração e que eles não se percam nesse caminho aí? Amém, amém. Nós estamos... Pode falar. Não, eu ia perguntar, Vitor, quer fazer uma perguntinha, Vitão? Acho que hoje não, acho que não sei. A última ele fez, né? Não, é porque nós damos a oportunidade do Vitor aí, que o Vitor, além de nos ajudar muito aqui no podcast, às vezes o Vitor pode ter uma perguntinha ali querendo. Amém. É verdade. Eu ia dizer que nós estamos caminhando para o final. Sim. É uma pena quando chega esse momento, né? Sim, ainda mais tão edificante. Muito edificante, mas quando a irmã fala profética, a irmã citou lá no começo a ativação profética, que foi um curso, e aí a sala profética. O que é profética para a irmã? Como que é essa ativação profética? E na sala que tem agora... Como profecia, em que sentido? Como executar, eu acho, né? Tá. Eu vou contar mais... Beleza. Pode falar? Pode falar. Não, pode falar. Eu vou contar mais ou menos como que acontece, né? Como que a gente descobre as verdades de Deus? Muitas vezes nós buscamos nas pessoas muitas respostas sobre quem verdadeiramente nós somos. E às vezes nós nos baseamos muito nesse lugar de comparação. E aí fica muito daquela dúvida. Será que a pessoa não sabe... Essa pessoa está falando isso porque ela sabe da minha vida? Aquelas crenças. Não, eu não sou merecedora, eu não sou pertencente. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Nós temos homens, né? Agora, uma equipe grande aí nos auxiliando aí. Até o meu marido veio fazer parte aí do nosso suporte, do movimento, né? Então, está expandindo. As pessoas estão olhando isso como realmente um lugar de transformação para outras pessoas. E aí, o que acontece? Muitas vezes nós vivemos essa vida no modo automático. Inclusive, o meu e-book fala muito sobre isso. Qual que é o nome Já não do e-book? cabe mais sobreviver. Você foi feita para viver com sentido. Então, eu trago muitas abordagens nesse e-book aí. Tá lá no link da minha bio, é só acessar ali o link, vai pro site, você consegue... ter acesso aí a esse e-book. E aí eu trago um pouco dessas clarezas aí, dessa vida no automático. Às vezes as pessoas, não, imagina, eu não vivo uma vida no automático. Aí quando você olha para dentro de você, você está numa vida automática. E aí a sala profética é esse lugar, a ativação profética é esse lugar que você sai um pouco, o que nós chamamos aí na psicologia o mindfulness, que é uma técnica de respira por alguns... É difícil, às vezes, a gente parar por um minuto e tentar se voltar para o momento presente. Sim. Isso não acontece. Nós estamos sempre com uma geração muito voltada ao futuro. Por quê? Vamos viver o momento agora. O futuro não me pertence. E a sala profética é um lugar de intercessão, onde as pessoas acessam aquele lugar e sabe aquela entrega do que só você e Deus sabe. E aí vem aquele profético, olha, é esse caminho, faça isso. Deus fala isso ao seu respeito. Então vem para esse lugar íntimo, que traz para você realização, que traz para você superação, que traz para você é possível. Esse é possível, que por muitas vezes as pessoas se perdem. Então a sala profética vem muito do estimular as nossas vidas, porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós temos o Espírito de Deus. Sim. Gente, nós só temos só o Espírito de Deus dentro de nós atuando. Aquilo que os discípulos fizeram, a Bíblia fala, nós podemos fazer obras muito maiores. O próprio Jesus falou.
próprio Jesus falou. Nós podemos fazer e nós devemos fazer. Amém. Por que não existe... Por que eu não posso orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada? Amém. Então, eu entendo que esse lugar profético faz com que as pessoas entendam o seu potencial como cristão, como parte de Deus aqui na Terra, como um representante do reino de Deus aqui na Terra. E outra pessoa que eu não te conheço, mas eu estou entregando verdades ao seu respeito, que por muitas vezes está só no seu subconsciente, no mais íntimo. Sabe aquele que fala assim, olha, minha vontade é de se matar, e alguém vem e ela não contou pra ninguém. E alguém vem e fala assim, olha, a sua vida é muito importante. Não pense sobre isso. Deus tem uma história ao seu respeito. Então, nós temos muitos testemunhos. Eu nem sei se a gente consegue trazer todos para as redes sociais. Mas são muitos testemunhos de transformação de vida. De pessoas que estavam na depressão, de pessoas que não se viam mais como indivíduo, de pessoas que, eu não acredito, tem um testemunho, vou compartilhar esse muito rápido, um testemunho que chegou ao meu conhecimento dentro dessa última edição do Overflow, foi que a pessoa já não se acreditava mais fazendo uma universidade. Depois da edição, na semana, ela foi e se inscreveu na universidade, se eu não me engano, foi no curso de psicologia, se sentindo capaz disso. Então, assim, não tem, eu me arrepio, eu tô aqui, me arrepiando por dentro, porque esse é o profético, esse é as verdades de Deus precisando ser claras sobre as nossas vidas, entender que não é sobre a nossa força física, mas é sobre o poder de Deus que age nas nossas fraquezas, nas nossas crenças, nos nossos pensamentos automáticos. Nós temos as dificuldades, mas existe alguém muito maior que ativa em nós esse potencial e faz com que esse profético seja transbordado na vida de pessoas. Amém. Muito explicadinho. Muito obrigado. Sensacional, né? Deus continue abençoando. Sensacional, Amém. Extraordinário a sua vida. E como eu falei, nós falamos no off, né? Nem deu pra fazer todas as perguntas. É verdade. Na verdade, acho que nem fizemos acho que só fizemos 2 delas. Né? Mas foi extraordinário. Foi extraordinário mesmo sua vida, sua história de vida, o seu testemunho. As lições que você deixou aqui de como ter uma vida equilibrada e pautada no que a gente acredita que é a Bíblia. Sim. Achei formidável. Inclusive, eu falei isso pra você, que é uma das coisas que a gente mais acredita e queremos passar para todos os filhos prósperos, que é aquilo que é possível. Amém. Né? E olha que legal, né? Ter mais uma chaminha aí perto da gente. Isso aí. Exatamente. Mais uma chaminha perto da gente. Eu vou falar dos patrocinadores e logo em seguida eu gostaria que você deixasse suas redes sociais. Certo. Né? Se sua clínica tiver rede social também, deixa a sua clínica. Pegar minha colinha aqui, tá? Do Overflow, tá? Dos nossos patrocinadores, mais uma vez, queremos agradecer a Zora, especialista em inteligência artificial. Para você que quer desafogar o seu WhatsApp, por exemplo, o seu Instagram, e quer colocar atendentes virtuais para fazer essa qualificação, o seu agendamento, a sua venda, responde áudio com áudio, fala em várias línguas. Já imaginou? Você não precisar pagar mais caro para ter um funcionário que fale várias línguas e parar de perder venda, por exemplo, quando alguém te mandar mensagem após você ter fechado o seu escritório, sua clínica, sua empresa, enfim. A loja D, onde você encontra de tudo, desde suplemento, roupas, sapatos, enfim, lá tem bastante coisa. Através do link aqui você consegue com desconto, inclusive produtos que você paga só quando receber. Chegou na sua casa, você paga. Temos a ótica Golden Vision, é extraordinária, né? É uma empresa que faz óculos sensacionais. Eu pulei um monte no começo. Óculos sensacionais. É um trabalho extraordinário. Inclusive, já fez um evento na Igreja do Saltério. E se você é aqui da região de São Miguel, ela também pode fazer... São Miguel, Itaim, da Zona Leste aqui, ela pode ir lá na sua igreja e fazer um evento lá. E vocês vão ter óculos com qualidade, atendimento excelente e com preços acessíveis, tá bom? Temos a agência de marketing Designo. O trabalho dele é extraordinário, né? Fala por si só, tanto nas nossas redes sociais, quanto aqui no nosso YouTube, né? Então você deve contratar. E eles fazem trabalho também com inteligência artificial excelente. Temos agora o nosso novo patrocinador, a ISOSEG, né? Então ali você tem dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. Trabalho extraordinário, você consegue ver na palma da sua mão, caso necessário, que eu espero que não precise, né? Mas é sempre bom ter segurança. Utilização aí dos bloqueios, tá? Como se diz, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Realmente extraordinária essa frase, hein, Saltério? Temos nosso curso de prosperidade com propósito, né? Chega, pelo amor de Deus, de culpar o diabo por tudo.
né? Às vezes a má administração é você mesmo, né? Nós fomos chamados para ser mordomo, então não coloque a culpa no diabo de tudo, né? Se você está sem dinheiro, pode ser porque é você que está administrando mal, porque a palavra fala que Deus dá semente ao que semeia, né? Então você é responsável por cuidar da sua semente, né? E dos frutos que dela colhe. Lembrando vocês também que tem um canal do Júnior Sotério. E eu desafio vocês, vou estar sempre desafiando vocês. Vão lá, pega uma polêmica e joga lá no canal do Sotério, comenta para ele trazer aí, né? Pergunta para ele sobre os serafins, sobre os querubins, enfim, fale sobre os anjos, faça perguntas excelentes lá para que dízimo, né? Dízimo, ó, dízimo é algo que todo mundo quer saber, ou sobre Verdade. a dependência aí de Deus, tá? Lembrando sempre que é Jesus que salva. Né? Então, lembre-se que o nosso canal tem esse propósito. Queremos ser a ponte aí para que você chegue até Jesus. Agora, a nossa amiga Tamara. Oxe, Tamara. Eu não sei por quê. Não tem problema. Tamara é profético também. Vai, eu gosto do profético. Por favor, fale das suas redes sociais, como te encontrar. Se alguém quiser fazer uma consulta com você, como encontrar os seus serviços também. E do Overflow, que eu tenho certeza que a mulherada ficou curiosa para experimentar. Vamos lá. Minhas redes sociais, PSI, P de pato, S de sapo e de igreja, ponto, Tamara, com TH, Moraes. E aí você já consegue encontrar ali a minha página. No link da bio, você já encontra ali o acesso ao site. Eu tô ficando chique, gente. Acesso ao site. E ali você tem acesso a realizar, talvez, se você quiser marcar uma avaliação psicológica comigo, acesso para adquirir o e-book. Posso falar valores aqui? Não. Pode. R$19,90. Não é nem o preço de uma pizza, gente. Exato. Eu entrego um conteúdo de 29 páginas aí, quase um livro aí digital, para que as pessoas possam trazer. Tem exercícios práticos para desenvolver esse intelectual, né, esse raciocínio e trazer isso como clareza. E também acesso à minha mentoria, né? Tô preparando uma mentoria bem especial para um grupo mais seletivo de mulheres aí, a gente fortalecer tudo isso que nós conversamos e tantas outras coisas que eu sei que vem como base para a gente criar uma certa estrutura como mulheres bem-sucedidas aí. E aí tem também o Overflow, deixa eu só falar do Overflow aqui, a minha colinha. Ainda não tô como você, viu, Thiago, que já tá tudo aí na ponta da língua. Mas o Overflow é over, O de ovo, V de... De vida, E de elefante, R de rato, underline, flow. F de faca, L de laranja, O de ovo, e aí você já consegue encontrar o Instagram e acessar. Lá tem o feed, e lá você percorre lá, você vai conhecer um pouquinho da história do Overflow, e a gente está com um cronograma bem legal, compartilhando muita coisa do que aconteceu nessa última edição, e já preparando uma próxima edição, que a gente sempre divulga, tanto nas minhas redes sociais, quanto nas redes sociais do Overflow. E fica ligado que daqui, eu acho que umas 2, 3 semaninhas, nós teremos aí a gravação. É ao vivo no YouTube, né? Na página do YouTube, o Overflow na mesa. Então, você busca lá, tem tudo compartilhado lá para que você tenha acesso a histórias de vidas reais, assim como a nossa, para que você possa ter essas chavinhas, sabe? O insight de, poxa, se é possível para ele, também é possível para mim. Então, alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Porque o extraordinário é para todos. Então, vai lá, acessa essas redes e você vai ter muita humanidade e conexão nesse lugar. Muito obrigado. É isso. Tamara, queremos agradecer mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Como eu disse no começo, realmente foi bem edificante, foi bem produtivo. E gostaria que, se você puder, fala aí o nome do seu marido, o nome do filhão. Da igreja. Já deixa um abraço para eles aqui, que eu também já quero deixar um abraço para eles. Perfeito. Eu quero aproveitar, então, né, já que você falou de falar da igreja, eu quero agradecer aos meus pastores. Posso falar o nome deles claro. aqui? Marcos Soares, pastora Nivalda, pastora Gislene. Me emociona. Imagina. São pessoas que... minha líder, né, a Rosana, que foram pessoas extraordinárias aí no meu desenvolvimento, na pessoa que sou hoje, foi forjado através
do trabalho, da insistência deles, né? Do comprometimento deles como líderes. A minha igreja quadrangular, uma igreja grande que me proporcionou tantos cursos, né? Tantas escolas onde eu ainda estou envolvida, não tanto como já fui, mas eu acho que há tempo para todas as coisas. Talvez Deus esteja me levando aí para esse caminho. Mas sou muito grata a todos eles. E, lógico, ao meu marido Rogério, que tem uma empresa também e se esforça bastante, é um profissional incrível, é um marido incrível, é um pai incrível e um homem de Deus muito temente, que me ensina. Eu falo que a maior referência de administração não são os grandes coaches da vida, mas é o meu marido, porque eu vejo o quanto ele é um grande administrador dentro de casa. É um cara que tem me ensinado de uma maneira muito efetiva. E é o nosso grande milagre, o Theo Moraes, né? 3 aninhos. Vocês vão acessar as minhas redes e vão ver, porque eu compartilho muito da vida real. Então, eu sou muito grata a essas pessoas e aos grandes amigos também, né? A equipe do Overflow, gente, a equipe do Overflow que faz com que isso aconteça. A minha equipe do marketing, que já estão aqui. Manda as fotos, Tamara, pra gente compartilhar. Legal. Então, é sobre aquilo, a gente não consegue nada sozinho. E a gente precisa entender, trabalhar a nossa humildade. Eu acho que o ponto primordial da nossa vida é a humildade. Entender que nenhum lugar que a gente vai sozinho ou chegou sozinho. Né? Hoje eu tô como psicóloga e minha maior referência de psicologia é minha pastora. Uma grande psicóloga. Né? Então, eu louvo a Deus, eu honro ao Senhor a vida dessas pessoas. E tantos outros, não dá para me citar todos, mas esses são as bases da minha vida. E obrigado, porque vocês são parte importante na pessoa que eu estou me tornando. Ainda não me tornei. A gente está no processo de perfeição, de aperfeiçoamento. Então, eu sou muito grata a todas essas pessoas e as minhas amigas aí que me ajudam e acreditam naquilo que eu posso ser, chegar e vier a ser, porque para ele, por ele e volta para ele todas as coisas. Glória a Deus. Amém. É isso. Quero falar aqui para essa câmera aqui do meio, deixar um abraço, então, para o Rogério Isso. e para o Theo. Isso. Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Os pastores, e quero agradecer também ao Vitor aí por todo o apoio e suporte. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tamara. Filhos prósperos, espero que vocês tenham gostado, tenham anotado bastante coisas aí. Tem algo a acrescentar, Saltério? Desde já, queremos agradecer. Nós costumamos falar como começamos terminando, mas nós começamos dessa graça e paz? Não. Então, pessoal, nós vamos só dizer como terminamos. Graça e paz a todos.